Você, com certeza, já ouviu falar num termo, né, que ele é o seguinte, alguma coisa em torno de vida paralela. Já ouviu falar nisso? Vida paralela? Já ouviu? Vida paralela, normalmente, em geral, é um termo usado para dizer que uma pessoa está vivendo dividida em duas vidas, ou em duas situações diferentes, né? Como se ela tivesse uma vivendo de forma oficial e a outra de uma forma secreta. Então, antigamente, tinha uma novela aí, era até uma novela simplória, né? Mas que mostrava uma situação de um caixeiro viajante. Então, esse caixeiro viajante, eu não lembro o nome da novela, esse caixeiro viajante, Cravo e a Rosa, o noveleiro, ele... o Cravo e a Rosa. E lá mostrava a situação de um caixeiro viajante, e esse caixeiro viajante, na verdade, ele não era um caixeiro viajante, ele era um grande comerciante. Então, numa família, ele se mostrava como um grande comerciante, etc. Só que ele sentia a necessidade de algo mais simples. Aí, como ele fingia ser um caixeiro viajante para uma outra família. Então, vida paralela, ele fazia, e vem a desenrolar disso durante a novela, descobre, etc. e tal, mas não é o caso. Eu só quero que você entenda que muitas vezes existem pessoas que vivem vidas paralelas, né? E muitas vezes nós, evangélicos, também tentamos fazer algo similar, algo da mesma forma, viver espiritualmente em paralelo com as vidas que nós levamos secularmente, com as atividades seculares. Isso, né, nos leva a pensar que existe um tempo separado. Não, esse tempo aqui é separado, exclusivo para algo, e existe um tempo exclusivo para um outro algo, né? Um tempo é separado para nós buscarmos a Deus, estarmos com Deus, louvarmos a Deus, ouvirmos a palavra, ler a palavra, orar. E um outro tempo separado para mim. Não, esse é o meu tempo, esse é para mim. De pensar em atividades seculares, de pensar, por exemplo, não, isso aqui é só para eu fazer isso aqui é só para eu cuidar da minha família, isso aqui é só para eu trabalhar, para agradar minha família, agradar a mim. E aí, muitas vezes, até a gente separa, não só em tempo e atividades, mas como nós nos tornamos pessoas diferentes. Então, na igreja nós somos uma coisa e no mundo nós somos outra. Então, aqui eu sou chefe, então chefe... ou então eu estou numa empresa e aqui eu tenho que passar por cima de todo mundo, porque eu tenho meu emprego, não sei o quê. Então você se envolve de uma forma como se você pudesse, como se fosse possível, em relação à nossa vida espiritual, em relação a Deus, viver uma vida paralela. Não é possível isso, mas muitas vezes a gente faz isso. Jesus ele já disse, né, abram comigo, Mateus 6:24, que nós não podemos ter dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir, ninguém consegue servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E uma coisa interessante nessa história, se você parar para pensar, a maioria das pessoas acha que elas podem ser senhores das suas vidas, com decisões, com atividades, né? Que podem pensar o que quiserem, estarem na condição que quiserem, estarem se satisfazendo. A maioria das pessoas pensa que pode fazer algo assim. Mas se você percebeu o que Jesus fala aqui, ele não cita uma outra opção. Ele não cita um terceiro senhor. Ele só cita dois senhores. Ou você é de um, ou você é de outro. Não existe a opção eu. Eu não existe. Se você está fazendo eu, você está com o diabo.
A opção eu não existe. A opção eu decido, eu faço, não existe isso. Porque só existem dois senhores, Deus e Satanás. Sabe, entenda, isso é só uma introdução, tudo que eu falei aqui é só uma introdução, o tema não é esse, né? Mas nós precisamos entender isso porque faz parte. Nós precisamos entender essa verdade, de que é impossível, espiritualmente falando, nós sermos duas pessoas diferentes. É impossível, Jesus disse, servir a dois senhores. É impossível eu ser senhor da minha vida. Eu decidir. Não, você não faz. Você não é o senhor da sua vida. Se Deus não está sendo, se você não obedece a Deus, o que você está fazendo é obedecer ao capeta. É isso que você está fazendo. Porque não existem três, só existem dois, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente pode fazer atividades, né? Atividades, e separar tempos, e separar a vida em dois, algo espiritual, algo não espiritual, e a gente pode se dividir. Você estaria tentando servir a dois senhores, mas isso não é possível. Sobre essa dedicação, Paulo fala algumas coisas, versículos que a gente quase não usa, né? Paulo fala uma bem clara, 2 Timóteo, abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 3 a 7. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Versículo 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Ele fala de soldado, ele fala do soldado. Você não pode ser cristão e outra coisa, você é cristão. O soldado, ele não pode ser soldado e civil, ele é soldado. Dizem, né? Dizem que você ser militar é como se fosse um sacerdócio, tá? Então, há uma dedicação, você tem que se dedicar. E ele usa isso aqui, essa imagem é usada aqui. Nós somos sacerdotes. Jesus disse isso para nós. Nós somos sacerdotes. Nós somos povo, nação de sacerdotes, nós somos povo eleito. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Nós precisamos entender essa verdade. Eu vou repetir, porque nós vamos orar agora, eu vou repetir o versículo 7 para você agora, para nós. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Isso aqui já é uma oração. Que hoje você está acostumado a eu fechar o olho, você também, para orar. Eu vou orar de olhos abertos, olhando para você e vou dizer para você que hoje você entenda, que você reflita e entenda. Nós temos verdades que nós passamos por cima, que nós fazemos eufemismo, né? Que nós amansamos para nós mesmos. Nós precisamos entender, que Deus nos ajude a entender nessa manhã. Amém? Efésios capítulo 4, abram comigo, Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 17 e 18, Efésios 4, 17, acharam? Amém. Diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha para mim. Inutilidade. Eu vou fazer que nem pastor Timóteo, eu não costumo fazer. Fala comigo, inutilidade. Inutilidade. Comigo não dá muito certo, não.
inutilidade dos seus pensamentos. O que é inútil? O que é inútil? Algo que não serve para nada. Se nós estamos vivendo e temos pensamentos inúteis, aquele pensamento não vai nos levar à coroa que o atleta almeja. Não vai levar à salvação que o cristão almeja. Então, o que é inutilidade do pensamento? É você pensar em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Você acha que é normal, você acha que é natural. Satanás nos engana. Eu ouvi um texto, sobre enganação. Eu li ou ouvi um pedaço de uma pregação. E, era um resumo, tipo assim, um resumo de todas as pregações que eu já fiz na igreja. Todas as pregações que eu já fiz, estava ali, naquele resumo. E uma delas é essa. Ele nos engana, ele é um enganador. Então, nós somos enganados nos nossos pensamentos. Nós somos enganados a pensar que está tudo normal, que é assim mesmo, que deve ser assim, e não é. Então, nós não devemos mais, como Paulo diz, insisto, não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe qual é o pensamento bom, útil? É você pensar, orar, 24 horas para converter, para você ser um instrumento de Deus na conversão de alguém. Puxa, isso é útil. Agora, você pensar alguma outra coisa, não vou nem citar, porque eu não quero citar e que você pense que eu estou falando para você, porque não é. Mas você pensar em outras coisas, o que a Bíblia diz é, Deus vai acrescentar para você. Faz o que eu quero e Deus vai acrescentar. Então, eu posso desejar algo? Posso. Desde que isso não esteja atrapalhando, preste atenção, naquilo que é útil para a minha vida. A minha vida está sendo útil no reino de Deus. A minha vida está sendo útil dentro daquilo que Jesus deixou como mandamento. Isso que a gente tem que pensar. E versículo 18 diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Eu quero enfatizar isso. E separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Separados da vida. Primeiro eu falei em duas vidas. Nós não podemos viver duas vidas separadas. Aqui ele diz que nós não podemos ter inutilidade nos pensamentos, porque esses homens que têm pensamentos inúteis estão separados da vida de Deus. Então, todas as vidas no mundo receberam a chama de Deus. Todos na face da terra receberam de Deus a chama da vida, reconheçam eles ou não. Essa chama foi recebida de Deus. Tá? Ela foi recebida de Deus. E aí, eu vou pedir para você imaginar, eu ia até fazer, mas acabei esquecendo, eu ia botar uma vela aqui, ia acender uma vela. E eu dizer para você, isso aqui, o isqueiro, é Deus. Eu ia acender a vela. E enquanto eu estava trazendo a mensagem para você, eu ia deixar a vela aqui. E eu quero que você imagine que essa vela está aqui, já que eu esqueci de fazer isso. Essa vela está aí, ela vai queimando. A chama inicial foi dada por Deus. Deus é como se fosse esse isqueiro. E um dia, aquela chama inicial, e aí eu ia fazer isso no decorrer da mensagem, ela vai se apagar. Um dia essa chama vai se apagar. E aí, fisicamente, todos nós, a não ser os que estiverem vivos na volta de Jesus, estaremos mortos. E eu quero que você preste atenção. Não existe vida fora de Deus. Eu vou repetir essa frase algumas vezes hoje. Sabe, nós precisamos entender que Deus precisa nos dar a vida, uma vida renovada, uma vida agora espiritual, e Ele nos deu, só que a gente precisa manter essa chama.
nós precisamos entender e mantermos essa chama acesa. Deus é que nos dá a vida. E na hora que essa vela se apaga, que a nossa vida se apaga, Deus vai nos dar vida novamente. Ele tem a vida, Ele tem esse poder, Ele é a vida. Ele vai nos dar novamente, nós precisamos entender isso. Não existe vida fora de Deus. Não existe. Só que essa vida depois vai ser melhor do que nós estamos vivendo agora. Vai ser uma vida abundante, que nunca mais, que jamais se apagará. Porque agora vai ser uma vida perfeita na presença de Deus. E a gente se arrisca vivendo vida dupla, vida em segredo, querendo ser Senhor da nossa vida, nós nos arriscamos dessa forma. E de fato não sendo, porque só existem dois senhores. Eu já falei para você, já falei aqui hoje, não existe um terceiro Senhor, só existem dois. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. E nós precisamos entender isso, e eu creio que você é de Deus, tá? Mas você precisa ouvir isso para você ficar motivado a não fazer o que é próprio dos homens do mundo. Então, nós muitas vezes arriscamos fazendo os nossos horários, as nossas regras. Nós fazemos nossas próprias regras. Sabe, se você tivesse a chama para olhar, né? Se tivesse a vela aqui, você poderia pensar e refletir mais, ia ser algo assim mais chocante. Eu podia ter feito isso eletronicamente, aqui eu não tive tempo. Aí você ia ver algo se apagando. E depois de apagar, só Deus pode dar a vida. E eu queria que você abrisse comigo em Atos, capítulo 17. Esse foi o versículo, né, que me motivou a trazer essa mensagem. Atos 17. Versículo 24 a 28. Eu quero que você agora ouça, dentro disso, né, dessa introdução que eu dei, que você entenda. Né? Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos, leia comigo, porque Ele mesmo dá a todos o fôlego e as demais coisas. Ele dá a vida. 26. De um só, Adão e Eva, né, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu vou ler isso aqui de novo para grifar. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então isso quer dizer que nós fomos criados a partir de Deus, né? Então, sabe, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Existe vida fora de Deus? Não. Não existe vida fora de Deus. Nós estamos nos enganando quando a gente quer satisfazer desejos, quando a gente quer algo, né? Eu desejo muito algo. Isso é uma enganação. Eu digo que até pessoas que têm um hobby por distração, está tudo bem, a gente precisa distrair a cabeça, mas algo que nós fixamos, algo que nos tira tempo, energia, nós estamos fazendo a coisa errada, porque nós estamos fazendo fora de Deus.
Só nele nós vivemos, só nele nós nos movemos, só nele nós existimos. Não há vida fora de Deus. Não há. Não há vida fora de Deus. E a gente é enganado. A gente vai vivendo e vai sendo enganado. E Satanás vem, dá uma desviadazinha de leve. Aí você, isso aqui eu posso. Aí você desvia um pouquinho. Aí ele dá só mais um empurrãozinho. Daqui a pouco você está lá fora. E é assim que acontece. Você começa desobedecendo alguma coisa, você começa a raciocinando com a sua cabeça, raciocinando. Deus nos deu essa capacidade, porque os anjos não tinham. Nós escolhemos ficar perto ou ficar longe. Nós escolhemos obedecer ou não obedecer. Nós escolhemos viver pela nossa cabeça ou pela cabeça de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós pensamos que podemos ir vivendo as nossas vidas em paralelo com o caminho de Deus, mas isso não é possível. E nós somos incentivados a isso. Eu estou falando também dos evangélicos, de nós. Nós somos incentivados a isso. E aí nós vivemos em paralelo. E a gente sabe, a gente tenta se divertir para preencher vazios, para preencher, ou satisfazer o nosso ego, sabe? E nós precisamos entender, fora de Deus não há vida. Você entendeu? Não há vida. Não há vida fora de Deus. Nós precisamos entender, a nossa vida, os nossos pensamentos, eles têm que ser no caminho de Deus. Nós temos nossos pensamentos? Temos. Mas é como nós falamos aqui no estudo de manhã, né? Deus, ele faz coisas tremendas. Eu não sei qual é o estudo nunca. Você sabe, conhece minha memória. Eu chego aqui e aí eu falo hoje foi sobre oração. Que seja feita a tua vontade. E eu falei exatamente isso. Que a nossa vida ela tem que estar dentro da vontade de Deus, os nossos pedidos têm que estar dentro da vontade de Deus. Ele é a vida, fora dele não há vida. Fora dele há pensamentos inúteis, é isso que há fora dele. Fora dele não há vida. E a gente tenta, fazer essa vida paralela. A gente tenta essa vida paralela aos caminhos dele e não existe isso. Para nós não existe. Pode existir para aquele que vai viver eternamente paralelo até ir para o fogo do inferno. Para nós não existe. Para nós a vida é Deus. Então, essas pessoas que vivem vidas paralelas, e eu não estou dizendo que nós vivemos, mas nós somos levados ou tentados a viver essa vida paralela, essas pessoas estão morrendo, porque não tem Deus, e fora dele não há vida. Então, essas pessoas, nós temos que entender que não tem a vida centrada em Deus como nós temos que ter, que não tem a vida focada em Deus como nós temos que ter. Essas pessoas estão indo para o inferno, porque estão fora da vida. Só há vida em Deus. Quando apagar a chama, Ele vai nos trazer a vida novamente. Ele vai nos trazer a vida. Ele vai nos dar novamente vida. Seremos ressurretos com Jesus, as primícias dos que dormem. Eu errei. As primícias dos que vivem. Nós precisamos entender que nós vamos receber a vida como Jesus recebeu. É isso que Paulo diz. Como ele recebeu, nós vamos receber. Só há vida em Deus, não há paralelo. Fora dele, só há morte. Fora de Deus, só há morte, não há vida. Paulo ainda fala assim, estávamos mortos em nossos, aí depende da tradução, nossos delitos e pecados, nossas transgressões e pecados, nós estávamos mortos. Por que não continuamos mortos? Porque Deus nos deu uma vida. E quando a vida física acabar, a vida espiritual vai continuar. Porque essa vida que Deus nos deu, ninguém pode tirar, a não ser nós mesmos.
andando em paralelo. E nós precisamos tomar cuidado, porque Ele quer que nós vivamos nele. E o versículo 29 de Atos 17 ainda, você espero não tenha fechado. Atos 17, 29, diz uma coisa muito interessante aqui, que também é um hábito agora dos evangélicos, né, também, não só do gentismo, diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte, e eu quero frisar isso, e imaginação do homem. Não, preste atenção nisso, hein? Olha só. Não devemos pensar que Deus é semelhante a esculturas feitas pela imaginação do homem. Agora eu vou dizer, você não faz esculturas, mas você imagina um Deus. Deus não é o que você imagina, Deus é o que Ele é. Ele é o que é. Não o que nós imaginamos. Não o que nós queremos. Será que a gente não está fazendo um Deus para nós? Essa é a questão. Será que a gente não está fazendo um Deus para nós? Será que a gente não está... por causa desse Deus que nós fazemos, que não é o real, né? Nós não estamos vivendo em paralelo a vida do único e verdadeiro Deus, a gente faz um Deus. Não, o meu Deus é assim. Por quê? Porque o inventado por nós só exige o que eu quero que ele exija. É muito fácil esse nosso Deus criado. Ele só exige o que eu quero que ele exija. Ele só faz o que eu quero que ele faça. Fui eu que inventei. Eu faço o que eu quiser. E esse Deus, ele só pensa do jeito que nós queremos. Deus não é assim. Paulo ele fala isso aqui. Deus não é assim. Não é feita pela nossa imaginação. No caso, né, os deuses, não é o nosso caso, mas eles faziam deuses, né, palpáveis, de pedra, ouro, etc. e tal. Mas nós fazemos deuses também, pela nossa imaginação, que não são palpáveis. Nós fazemos na nossa cabeça, e Deus não é assim. Eu quero declarar, para terminarmos, né, duas verdades aqui. A primeira, eu repeti muito aqui, e eu vou repetir mais uma vez. Fora de Deus não há vida. Para de ser enganado por Satanás. Eu quero que o Espírito Santo, eu gostaria que o Espírito Santo falasse no seu coração, e ele vai falar se você abrir o coração. Fora de Deus não há vida. Não fica buscando a vida, porque Jesus disse que quem busca a vida vai perdê-la. Fica buscando as coisas como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo, a mais importante do mundo. Não faça isso. Fora de Deus não há vida. Só há vida em Deus. E se você sabe de alguém que está vivendo assim, ore por ele. Se você está vivendo assim, ore por você. Porque fora de Deus não há nada. Nada. Sabe aquela nosso amigo, nossa amiga, nosso parente, muito bom, ele é uma pessoa bacana. Bacana é uma palavra que eu uso muito. Ele é muito bacana e vai para o fogo do inferno. Porque fora de Deus não há vida. Não adianta ele ser bacana. E a gente precisa entender isso. Não há nada fora de Deus. Essa é a primeira verdade que eu gostaria que você ficasse. E que você entendesse, que você vivesse. Que você não fosse enganado. Porque, e eu estou falando, nós não fôssemos enganados, porque eu me incluo. Muitas vezes eu sou enganado. Muitas. Mas eu procuro me corrigir. Será que você está procurando se corrigir? Essa é a questão. Eu sou enganado o tempo todo, como você. E eu tento me corrigir. Você está tentando se corrigir? Nós não podemos ser enganados. Não há nada fora de Deus. Não há. Aproveitar, eu quero aproveitar a vida. Eu ouvi não era um testemunho, era um testemunho, né? Não foi na igreja, foi uma pessoa falando. Eu tenho um amigo próximo, com 25 anos de casado, eu fui à boda de prata dele.
Quando deu 26 anos, ele se separou. Não entendi nada, né? 26 anos ele se separou. 26 anos de casado. Terrível para mim, terrível. Ok. Eu vi um que tinha 35 anos de casado. Esse primeiro não justificou nada. Esse meu amigo primeiro não justificou nada. Não falou o porquê, pediu para não comentar e não falar, e tudo bem. O segundo, a mulher que quis. A mulher quis se separar para aproveitar a vida. Aproveitar a vida. 35 anos de casado. Quis aproveitar a vida. Não existe isso. Porque a vida é Deus. A vida é Deus. Não há nada fora de Deus. Então essa é a primeira verdade. Não há nada fora de Deus. Não há vida fora de Deus. A segunda foi o que Deus falou para Moisés. A segunda, verdade é o que Deus falou para Moisés. Ele disse assim, quando Moisés questionou, mas qual é o nome que eu vou te dar? Aí ele diz assim, diga que o eu sou te mandou. Ele é. Deus é. É isso, é uma verdade imutável. Deus é. Você está na vida de Deus ou você não está na vida de Deus? Deus é. Ele é. E Ele é poderoso. E Ele é bondoso. Mas você precisa estar dentro da vida dEle. Em Colossenses 3,11, eu vou resumir Colossenses 3,11, depois a gente vai ler o próximo versículo. Em Colossenses 3,11, resumindo, diz assim, Jesus, Paulo falando, é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Ele é o que em você? Quantos por cento Ele é em nós? Jesus está nos 30%, 40%, 70%. Paulo diz, Ele é tudo em todos. Ele tem que ser tudo em nós. Deus é, Jesus é, Ele é. E a vida está nele, e Ele tem que ser tudo em nós. Nós precisamos acordar, porque a nossa sociedade, ela é muito permissiva. E essa permissividade entra na nossa cabeça. Nós começamos a pensar com permissividade. Nós começamos a imaginar um Deus que nós queremos que seja. E Ele não é assim. Ele é diferente. E Jesus é tudo em todos. É isso que a gente precisa entender. E o segundo, eu quero que você abra comigo. Romanos 11, 36. Para terminar. Nós cantamos isso aqui, né? 11, 36. Eu vou ler o que está escrito aqui na NVI, eu vou ler o que a gente canta, uma palavra só diferente. 11, 36 diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Alguém tem dúvida que não tem vida fora dele? Porque a tradução que a gente usa é mais fácil de entender. Porque dele, né, aqui está pois dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe o que quer dizer isso? Nossa vida não é nossa. A nossa vida é dele. E a nossa vida é ele. E ele é tudo em todos. E ele é quem faz. Ele é o poder. E a gente tenta viver uma vida, espiritualmente falando, medíocre. A gente tenta viver uma vida paralela quando a gente deveria estar buscando se aproximar. Você sabe que eu sempre falo isso, eu não espero que o meu filho mais novo entenda como eu ou como meu filho mais velho. Ele tem as experiências dele. Espiritualmente, eu estou falando de vida agora secular. Na vida espiritual, eu também compreendo isso. Existem pessoas, infelizmente, que ficam séculos como crianças espirituais. Outras viram jovens e outras viram adultas.
Eu não espero que todos entendam da mesma forma, mas eu espero que todos busquem, como Paulo fala, serem adultos. Então nós precisamos, o que eu estou fazendo hoje? Qual o nível que eu estou? Eu estou pondo Jesus em 40%. Ele precisa aumentar. Você não vai conseguir de uma hora para outra que ele seja 100%, mas você precisa aumentar. Você precisa buscar. Por que você precisa buscar? Eu vou ler de novo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por que minha vida tem que ser centrada em Deus e não nos meus desejos e minhas satisfações? Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por que eu tenho que mudar? Por que não tem que ser o Deus que eu imagino, ou as regras que eu imagino, ou a vida que eu quero ter? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E mesmo que você tenha consciência de que hoje você não faz assim, eu não estou... não seja mais realista do que o rei, tá? Não imagine, eu não faço isso, então eu não posso falar. Não, você vai falar porque você quer ser assim. O que eu vou pedir para você é, de olhos fechados, fale com sinceridade, porque dele, fala comigo, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Repete comigo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Senhor, nós precisamos, ó Pai, da Tua presença, do Teu Espírito. Nós precisamos não sermos enganados, Senhor. Nós não podemos, Senhor, comprar produtos, ó Pai, que nos oferecem de facilidades espirituais, Senhor, de caminhos fáceis, Senhor, porque Tu disseste que o caminho era difícil, a porta era estreita, Senhor, e é uma enganação, Pai, que hoje existe nessa terra, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, que nós tenhamos uma vida centrada em Ti, e não nas nossas cabeças, não nos nossos desejos, Senhor. Ajuda quem está aqui, Senhor, a avançar um pouquinho, Senhor, nisso que Tu queres, Senhor. Nós não seremos perfeitos, Pai, mas que nós estejamos como bons soldados lutando por essa perfeição, Pai. Como bons soldados, Senhor, que nós nos dediquemos a Ti, Senhor. Que a gente possa deixar de lado, Senhor, valores, Pai, ideias, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Que Tu sejas o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida, Pai. Para que não seja Satanás o Senhor, Pai. Eu te peço que as vidas que aqui estão, Senhor, todas as vidas, a minha, do pastor Timóteo incluído, Senhor, todos nós, Senhor, possamos, Pai, entender e buscar, Pai, que Tu seja tudo em nós, Senhor. Jesus, nos ajuda, Senhor, retira, Pai, as coisas, Senhor, que nos enganam, Pai. Os pensamentos, os amigos, Senhor, que nos enganam, Senhor. Os sites, Senhor, que nos enganam. A permissividade que existe na igreja hoje, Senhor, que nos engana, Pai. Que Tu sejas tudo em nós, Senhor. Que o Teu poder venha, Senhor, em nome de Jesus sobre nós, Pai. Amém, Senhor. Cante comigo. Porque Ele, por Ele, para Ele
são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Passa os slides, por favor. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia! Fala comigo de novo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você entendeu que todas as coisas incluem a sua vida? Amém. Que nós tenhamos um upgrade espiritual mais uma vez. Que a mensagem nos traga consciência, que a mensagem nos traga o mover necessário para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que aconteceu nesta manhã, neste lugar, ó Pai. Nós cremos que temos a vida, Senhor, quando a vela se apagar, Senhor. Tu nos dará ressurreição, Pai. Oh, Senhor, Tu nos dará porque Tu és a vida, Senhor. E nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. E queremos sair daqui, Senhor, renovados, Senhor. Nós queremos sair daqui cheios de esperança, Senhor. Oh, Pai, que aquilo que, Senhor, veio aos nossos corações, oh, Pai, não tenha vindo como uma acusação, Senhor, mas como um alerta, Pai. Como uma motivação, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo que faz a obra, Pai. Oh, Senhor, e te pedimos, nos ajuda, Senhor, na semana que entra, oh, Pai, que nós possamos estar na Tua presença, Senhor, e vivermos conforme Tu queres. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.